Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Livro do Apocalipse, capítulo 12. O livro da revelação. Livro do Apocalipse, capítulo 12 e o versículo 1. Quem achou, diga amém. Página 1566 da Bíblia da Ave Maria. Apocalipse, capítulo 12 e o versículo 1. Posso ler com vocês? Apareceu em seguida um grande sinal no céu: uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo a angústia de dar à luz. Depois apareceu outro sinal no céu: um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Varria com sua cauda uma terça parte das estrelas do céu, e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro para ir ser sustentada por 1270 dias. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram o combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamada Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra, e com ele os seus anjos. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Mas estes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro e de seu eloquente testemunho. Desprezaram a vida até aceitar a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O dragão, vendo que fora precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o menino. Mas à mulher foram dadas 2 asas de grande águia, a fim de voar para o deserto, para o lugar de seu retiro, onde é alimentada por 1 tempo, 2 tempos e a metade de 1 tempo, fora do alcance da cabeça da serpente. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazê-la submergir. A terra, porém, acudiu a mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. Este então os irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essas são para nós as palavras do Senhor. Queridos, quem narra essa visão é o apóstolo João, numa perseguição cruel que ele teve por causa do Evangelho de Jesus, e pela graça do Espírito Santo e por um amor muito grande que ele nutria pela Virgem Maria, ele não foi mártir, porque o resto todos foram mártires. Mas diz a tradição da igreja que pegaram João, colocaram ele no tambor de óleo quente, e quando tiraram, ele estava ileso. Cristo não quis que ele fosse martirizado.
e o seu amor à Virgem Maria também o poupou disso. Então João estava na ilha de Patmos e recebeu a revelação do livro do Apocalipse. E entre as visões temos uma das mais belas. Vi aparecer um grande sinal no céu, uma mulher. Quem que é essa mulher que João viu aparecer no sinal? Maria. Santo Agostinho diz que esta visão é uma visão dupla, e que significa tanto a Igreja Católica Apostólica Romana, como a Virgem Maria. E depois desse sinal que ele viu de Maria aparecendo, houve outro sinal no céu, e esse outro sinal era um dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e na cabeça 7 coroas. Alguém poderia me dizer o que são essas 7 cabeças e esses 10 chifres? Alguém sabe o que é isso? Não? Durante um bom tempo eu me questionei e me perguntei a mim mesmo o que significara isto. E depois de alguns estudos eu li um comentário do livro do Apocalipse por Ricardo de São Vítor, e ele ensinava que essas 7 cabeças são 7 pecados capitais, e esses 10 chifres são a blasfêmia contra os 10 mandamentos do Senhor nosso Deus. Porque Satanás é o opositor, ele tem um ódio muito grande da Trindade Santa, e tudo o que foi criado por Deus, ou ele imita, profanando, ou ele quer fazer algo para tirar o sentido da santidade. Então, a Sagrada Escritura diz que Moisés recebeu do Senhor os seus 10 mandamentos, e o que eu acho incrível, é que eu faço teologia para leigos uma vez por semana, mas é tão triste ver a situação que se encontra muitas vezes a nossa igreja, e a permissividade que dão como base de atuação para certos teólogos e teólogas, com tantas mentiras doutrinais e satânicas. Por exemplo, a minha professora de teologia, que tem 30 anos de professora como teóloga, ela diz que Moisés não recebeu os 10 mandamentos do Senhor, que isso é um mito, que ele era um espírito muito evoluído, porque os egípcios eram de uma cultura incomum, eles até operavam o cérebro, e porque Moisés era um homem muito adiantado, da sua meditação foi dado os 10 mandamentos para ele. O que você tem a me dizer disso? Mentira do capeta, mentira no duro. Uma teóloga, 30 anos que ela dá aula de teologia, e com permissão do bispo, com permissão do padre da paróquia. Claro, se chega um profeta falando verdade no altar, exortando a igreja, pregando contra o pecado e contra todas as coisas anticristãs que são feitas no meio da igreja, rapidamente ele é cortado. Por exemplo, um padre Quevedo, que nega a existência do demônio, que vem com essa porcaria da parapsicologia, ele tem base de atuação nesses programas televisivos, ainda mais daquela infeliz da Luciana Gimenez, aquela filha do capeta também. Por quê? Porque fere a santidade da igreja, porque tira o sentido do sacro, da verdade do evangelho. Então tem base de atuação. Mas na realidade, o Senhor Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, sim. E por que eu estou dizendo isso? Porque se nós temos os 10 mandamentos do Senhor para cumprir, é algo que Ele nos deu como caminho certeiro para o seu coração e do seu coração para ir ao céu. Quando eu descobri que isso era a oposição dos 10 mandamentos, eu vi uma mensagem de Nossa Senhora explicando isso com muita clareza. Eu não sei se alguém aqui conhece o movimento sacerdotal mariano. Alguém conhece? O Padre Gobi?
Conhece? Padre Gobi, ele é um vidente de Nossa Senhora. Ele tem locução interior, ele não a vê, ele escuta as vozes dela dentro do coração. Ele era um padre muito simples, deixado de lado, e Nossa Senhora selecionou ele para falar algumas coisas no coração dele, e saiu um livro de mensagem da Virgem Maria, é esse que está na minha mão. Eu só estou falando desse livro porque tem o imprimato do bispo, o bispo autorizando, dizendo que isso daqui é fidedigno. E numa das mensagens, Nossa Senhora explica, é numa mensagem de 1989 em Milão, na Itália, e chama A Besta Semelhante a uma Pantera. E entre outras coisas que ela começa a explicar, ela vem explicar sobre esse texto do Apocalipse. Então, ela explica sobre a blasfêmia que Satanás quer fazer com os mandamentos do Senhor. Então diz assim: de fato, se o dragão vermelho age para levar toda a humanidade a desprezar a Deus, a negação de Deus, e portanto difunde o erro do ateísmo, o intuito da maçonaria não é o de negar a Deus, mas de blasfemá-lo. A besta abre a boca para proferir blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome e a sua morada, contra todos os que habitam no céu. A blasfêmia maior de todas é a de negar o culto divino, só a Deus para dar às criaturas, é o próprio Satanás. Eis porque nesses tempos, por trás da perversa ação da maçonaria, difunde-se por toda parte as missas negras e o culto satânico. Além disso, a maçonaria age com todos os meios para impedir que as almas se salvem, e assim quer tornar vã a obra da redenção consumada por Cristo. Eu não sei se vocês já escutaram falar desse nome, maçonaria, mas é um poder satânico muito grande. Eles têm como que o poder do mundo inteiro financeiramente. Os homens mais bilionários do mundo são maçons. Os meios de comunicação são todos da maçonaria. Silvio Santos, o antigo Roberto Marinho, a Rede Globo, a Record. O Edir Macedo, ele tem pacto com Rockefeller, que Rockefeller é um dos homens que financia o satanismo no mundo inteiro, o tráfico de drogas e a maçonaria. São pessoas que têm dinheiro que não acabam mais. Então a maçonaria, esse poder satânico, ela quer levar o mundo não à negação de Deus simplesmente, mas à blasfêmia. Por quê? Porque é o pior pecado que tem. E como que eles querem fazer isso? Juntamente com a maçonaria, eles querem anular a obra da redenção feita por Jesus. Eles querem negar a morte de Cristo no Calvário. Não é à toa que eles lançaram o livro Código da Vinci, escrito por Dan Brown. É a maçonaria americana que está financiando isso. O filme, os livros e outros livros negando a divindade de Jesus, dizendo que ele teve relação sexual, filho com Maria Madalena. Isso é só a ponta do iceberg. Isso é uma preparação para a vinda do anticristo. E tem muitos católicos que caíram nessas besteiras satânicas, muitos que aderiram nisso e dizem que é verdade. Não, realmente, o que tem Jesus ter um filho? Isso daí foi dito por uma ministra da Eucaristia. Mas o que tem uma relação sexual? O que tem Jesus ter um filho com Maria Madalena? Então isso está sendo feito para negar a divindade de Jesus. Estão querendo dizer que ele é um homem iluminado, que ele é um profeta. Até tem um escritor chamado Augusto Cury, que vende muito no meio católico, e até nas televisões católicas ele fala maravilhosamente bem de Jesus, mas só que ele não diz que Jesus é Deus. Ele coloca Jesus no mesmo patamar de Buda, dos grandes homens. Por exemplo, hoje em dia se vê livros: Jesus, o maior psicólogo que existiu, Jesus, o maior líder que existiu, mas não se lê livros sobre Jesus, o pão da vida, que é o Santíssimo Sacramento e tem que ser adorado. Essas coisas não vendem. Os livros de santos não estão vendendo tanto quanto esses modernistas que estão vindo aí. Por quê? Porque é mais fácil seguir um Jesus meramente humano, que bane a sua divindade e pede a radicalidade no seu segmento. É difícil seguir, sabe o que? O Cristo crucificado.
É fácil seguir o Jesus dos protestantes, que dá tudo, que só vai na ressurreição, o poderoso, de glória a Deus, de hosana, de aleluia. Mas é difícil seguir o Cristo crucificado, aquele que pede renúncia, aquele que chama martiria, aquele que chama autonegação. Nós temos que tomar muito cuidado com os livros que nós lemos, porque um livro ele mexe muito com a mente de uma pessoa. E como falta sacerdote santo nos altares, que não sabem dar doutrina para o povo, as ovelhinhas ficam indo de um lado para o outro e não sabem mais aonde está a verdade. Por quê? Porque São Gregório profetizou que a doutrina iria desaparecer da igreja. Livros sobre exorcismo, sobre satanismo, são verdades terríveis de se acreditar, mas muito verdadeiras, são proibidos de entrar no Brasil também pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Eles também pedem isso. Por quê? Não agrada esse tipo de assunto. Eu acho também estranho um pouco essa campanha da fraternidade, que fala tanto da Amazônia, de ter que evangelizar, e tira um pouco a veracidade, a verdade da quaresma, da penitência, do sofrimento, do silêncio, da busca interior. Claro, nós temos que tomar conta da Amazônia, mas seria bom também se pregasse sobre o Cristo crucificado, se ensinasse o católico sobre a batalha espiritual, sobre o duelo terrível que ele é convidado a entrar no deserto com o diabo nesse tempo quaresmal. Quantas pessoas que não caem na quaresma, quantos conflitos interiores, e o pobrezinho do coitado não sabe nem de onde está vindo tanta guerra. Não que eu sou contra a campanha da fraternidade, de maneira alguma, mas eu vejo que muitas paróquias baniram o sentido verdadeiro da quaresma. E tudo isso daí é uma ação poderosa da maçonaria, que também tem a maçonaria eclesial, que é dentro da igreja. Tem padres maçons, ministros maçons, bispos maçons. Sabe por quê? Poder financeiro, dinheiro. Eles dão tudo que você quer. É a mesma coisa que Satanás fez com Jesus no deserto. Se você se prostrar diante de mim, eu te dou tudo isso. E a palavra diz em Eclesiástico 10:10: nada é mais iníquo do que o amor ao dinheiro. Aquele que o ama chega a vender a sua alma. E a Igreja Católica, na pessoa do cardeal Ratzinger, antes de ser Papa Bento XVI, ele lançou um documento falando que é explicitamente proibido o maçom comungar. O maçom ele é um excomungado, ele não pode se aproximar do altar. Por quê? Porque ele está cometendo um pecado chamado sacrilégio. Por isso que Nossa Senhora, com muita sabedoria, vem nos ensinar que o intuito da maçonaria não é negar a Deus, mas de blasfemá-lo. Oh tristeza, quando Cristo entra no coração de um comungante maçom. Aí imagina ainda mais quando é um padre ou um bispo maçom. Que tristeza que é. Então Nossa Senhora vem nos ensinando: se o Senhor comunicou sua lei com os 10 mandamentos, a maçonaria, Nossa Senhora falando, difunde por toda parte, com a potência dos seus 10 chifres, uma lei que é completamente oposta de Deus. Aí que vem o sentido da blasfêmia. Ao mandamento do Senhor: não terás outro Deus além de mim, ela constrói falsos ídolos, diante dos quais hoje muitos se prostram em adoração. Sabe o ídolo que tem penetrado nas famílias e tem tirado Deus do seu centro? A televisão. A televisão tem se tornado um ídolo que tem levado as pessoas para o inferno. Por quê? Porque tem tirado a presença de Deus. E ela idolatra o quê? Ela idolatra o ser humano. Ela coloca o homem como centro da sua vida, como ídolo. Por quê? Porque ela se interessa pelas fofocas, pelas novelas, pelas novidades, pelos filmes, e fica lá bebendo aquelas águas turvas e deixa Deus de lado.
ela também coloca como ídolo as novas religiões que busca no cosmos, não Deus, mas o centro, a paz interior. Eu posso, eu consigo. Por exemplo, o Seishonoen é mais ou menos o que o Dr. Augusto Cury faz. Ele leva você a entrar dentro de si e liberar o poder que você tem. Isso é idolatria. Falsas religiões que não tem Jesus Cristo como centro, já que a palavra diz em Deuteronômio 18:13: serás inteiramente do Senhor teu Deus. E a palavra diz em Isaías 42:8: eu sou o Senhor Deus e a ninguém cederei a minha glória. Deus não admite dividir a sua adoração com deuses, com ídolos, com Buda e com tantas outras coisas. E a maçonaria, ela financia o crescimento das sociedades secretas, das seitas, dos Illuminatis, dessas coisas tudo. Eu fico vendo pela nossa dificuldade. Nós somos em 7 membros na nossa comunidade. Nós estamos com 2 anos ou mais que na nossa comunidade tem goteira, e a gente não arruma dinheiro para parar com aquilo de jeito maneiro. O nosso carro da comunidade bateu, nós temos que fazer missão de ônibus e não arruma dinheiro para comprar carro, porque é o sofrimento do evangelho daquele que segue o Cristo crucificado. Mas essas seitas, meu Deus do céu, a Universal, esses dinheiros aí que aqui esses pastores têm, é lavagem de dinheiro, não é oferta de dizimista, não, é lavagem financeira, é lavagem de dinheiro de droga, de prostituição. Por exemplo, ele não diz que é crente, que é evangélico. Cadê o testemunho daquele filho do capeta também, com essas novelas satânicas, na Record, com esses programas demoníacos? Eu queria olhar na cara daquele infeliz e falar para ele, infeliz mesmo, falar: você vai ter que meditar muito no inferno. A malvadez diabólica que você tem feito com os filhos do Senhor, tirando a pessoa da adoração a Deus para ir adorar o dinheiro, porque na Universal eles não adoram a Deus, eles levam a cometer atos de idolatria pelo dinheiro. Mamon, Lucas 16:13 diz: ou você segue a Deus ou você segue ao dinheiro. E sabe qual que é o demônio da idolatria de muitas seitas protestantes? Mamon, o dinheiro que cuida da parte financeira. E são colocadas muitas coisas no lugar de Deus, no primeiro mandamento. Então vai vendo só o que Satanás e os seus funcionários querem fazer conosco. Amados e queridos jovens de Deus, que são tão oprimidos pelos sistemas em que vivemos, ao mandamento não nominar o nome de Deus em vão, ela se opõe blasfemando a Deus e o seu Cristo, de tantos modos enganosos e diabólicos, até reduzir o seu nome a uma marca comercial indecorosa e a fazer filmes sacrílegos sobre sua vida e sobre sua divina pessoa. Quantas pessoas que não pegam o nome de Jesus Cristo e colocam como que se fosse no nome da Coca-Cola, para colocar em camiseta, para ganhar dinheiro? Por exemplo, cantores até como a Ivete Sangalo, que é feiticeira, que é macumbeira, que não adora a Deus, blasfemam o santo nome de Deus em shows. Por exemplo, hoje em dia há o fenômeno do rock católico, que eu detesto isso, e vou continuar pregando contra isso aonde for. No Halel, os jovens diziam: Jesus foi o primeiro metaleiro, blasfemando. Que metaleiro coisíssima nenhuma. Jesus é 100% Deus, 100% homem, e morreu na cruz para salvar a humanidade. Estão colocando o santo nome de Deus em vão, profanando o nome de Deus em vão, com uma novela que tem uma freira que, em vez de mostrar a santidade de um chamado à radicalidade religiosa, blasfema o nome de Deus, pronuncia o nome de Deus em vão. Por quê? Porque não é verdade aquilo daquela novela. Não ama Jesus, mas mostra uma freira tendo caso com outro homem. Eu nem sei, mas eu sei que é mais ou menos isso que acontece. E são colocados filmes
que pronunciam o santo nome de Deus em vão, como aquele filme A Última Tentação de Cristo, esse do Código da Vinci, e é tantas blasfêmias, quando colocado o nome de Deus em vão. A ex-mulher daquele cantor de rock, o Kurt Cobain, que era do Nirvana, que se suicidou, a capa do CD da ex-mulher dele é o quê? É ela como a Virgem Maria, com aquela cara terrível dela, e o Kurt Cobain no colo dela, com as marcas da paixão, como o desenho de Cristo. Só que as marcas da paixão dele não era a paixão de Jesus, era as drogas que ele picava em suas veias. Então, uma blasfêmia contra a Virgem Maria e contra o Filho de Deus, Jesus Cristo. Sabe uma coisa que é feito erroneamente e muito dentro da renovação carismática? Pronunciar o nome de Deus em vão com falsas profecias. Irmão, Deus está mostrando isso da sua vida, Deus está mostrando aquilo. Quantas pessoas já não foram embora da igreja por causa desses falsos profetas que tem dentro da igreja? Olha, irmão, tem um caso no estado que tem um menino que ele é tido como mais ou menos o iluminado, e as pessoas vivem correndo atrás dele porque fala que Deus revela as coisas para ele. Então ele fica profetizando cura disso, cura daquilo, e Deus vai fazer isso com você. Um dia ele me ligou e falou: Nossa Senhora está mandando dar um recado para você. Eu nem aceitei, porque a vida dele não condiz com a vida de um servo de Maria, o orgulho, a prepotência, a arrogância. Mas, por exemplo, ele chegou para uma pessoa e disse: O Senhor está te curando dessa enfermidade que você tem, Deus está me dizendo que está te curando. Ele não foi curado, mas acreditou no rapaz, parou de tomar os remédios, teve uma parada cardíaca, parece que no volante, e bateu o carro. Sabe o que ele fez? Pronunciou o santo nome de Deus em vão, porque Deus não tinha lhe mandado fazer isso. Ou seja, muitos pastores protestantes cometem esse pecado mortal. E o que acontece com uma pessoa que não obedece o mandamento? Ela vai para o inferno. Eles estão pronunciando: Deus está mandando dizer isso, Deus está mandando aquilo, assustam pessoas. Pastores, por exemplo, a Ellen White, os testemunhas de Jeová, que disseram que Deus disse a eles a época da sua segunda vinda. Um pastor protestante chamado Jim Jones, que disse: Jesus vai estar voltando em tal época, e levou uma multidão a se suicidar. É pecado pronunciar o santo nome de Deus em vão. Sabe o que é isso? É orgulho, é querer fazer o que Deus não quer. Se Deus quer falar, amém, se submete, ora, tem um caráter profético. E o profeta, acima de tudo, é um homem de muita adoração, muito jejum, muita castidade, muita penitência. Deus não se comunica com qualquer um, não. Então é se feito isso, é se pregado erroneamente a palavra do Senhor, é obstruir a verdade do Evangelho. Isso é pronunciar o santo nome de Deus em vão. E isso também é parte da maçonaria. Fazer o quê? Adulterar o Evangelho. Vamos ver se eu acho. Então, a maçonaria eclesiástica age para obscurecer a sua palavra por meio de interpretações naturais e racionais, e na tentativa de torná-la mais compreensiva e acolhida, a esvazia de todo o seu conteúdo sobrenatural. Assim se difunde os erros em todas as partes da própria Igreja Católica. Por causa da difusão desses erros, hoje muitos se afastaram da verdadeira fé, realizando-se a profecia que eu vos fiz em Fátima. Virão tempos em que muitos perderão a verdadeira fé. A perda da fé é a apostasia. A maçonaria eclesiástica age de modo enganoso e diabólico para conduzir todos à apostasia. É aquilo que eu disse para vocês. Na minha aula de teologia, a minha professora disse que não houve o milagre da multiplicação dos pães, não caiu maná do céu, Jesus não fez milagres. Então, vão obstruindo a palavra, e eles agem aonde? Nos seminários, na vida dos teólogos. Aí são colocados livros na igreja com conteúdos totalmente fora da teologia católica. Por exemplo, a minha professora de teologia, olha que barbaridade, ela disse lá na sala de aula: se você quiser ser um espírita, seja um espírita, mas seja um bom espírita, porque Chico Xavier foi um homem muito santo.
Uma professora de teologia. Sabe o que ela diz? Que os protestantes, nós temos que dar graças a Deus pela vida de Martinho Lutero. Ela dizia que trouxe a Bíblia para nós, porque a igreja trancava a Bíblia, e Martinho Lutero traduziu para o alemão, e os protestantes estão 500 anos na nossa frente, porque eles são os maiores intérpretes da Sagrada Escritura. Eu quase tive um ataque vendo aquela professora falar aquilo, mas ela não cita um Santo Agostinho, não cita um Santo Tomás de Aquino, e quando você vai nesses homens que se consumiram pela palavra, que traz o evangelho limpo, cristalino para nós, eles não aceitam. Por quê? Porque a mente deles está cauterizada por essas difusão de erros satânicos e doutrinários. O que fazem? Adulteram o evangelho, tiram o seu conteúdo sobrenatural. Por isso que nós precisamos ter uma boa literatura católica. E assim continua, ela diz aqui: ao mandamento, lembra-te de santificar as festas. Ela transforma o domingo em weekend, no dia do esporte, das corridas e do divertimento. A Santa Missa, o ato mais maravilhoso da nossa fé católica. O Padre Pio dizia: se os homens soubessem o que é a Santa Missa, haveriam de ter guardas nas portas das igrejas para conter a multidão de fiéis que iriam nela. Por que Padre Pio disse isso? Santo Tomás de Aquino nos explica: não há diferença alguma entre a celebração da missa e a morte de Cristo na cruz. Sabes tu, católico, que quando vai na missa, está vendo o teu Deus morrer no altar? Tiraram esse sentido do sacrifício da Santa Missa. Não se celebra mais com zelo no altar. Por exemplo, eu amo a Renovação Carismática Católica, mas eu não gosto de ir na missa da Renovação Carismática. Por quê? Porque é muito barulho, é muita brincadeira, é muita agitação. E você sabe que o Papa Bento XVI lançou um documento agora pedindo para voltar os cantos sacros na igreja, músicas gregorianas. Porque grupo de oração é uma coisa, grupo de oração gosta de fogo, pular, gritar, orar no poder. Mas a missa, eu gosto de ir para a missa no silêncio, porque no Calvário, quem ficou pulando foi os demônios. Nossa Senhora ficou piedosa contemplando a morte de Cristo na cruz. Como que eu vou ficar todo alegre? Claro, é uma alegria a morte de Cristo, mas há um sentido de piedade no coração, de temor a Deus. Eu não consigo ver isso. Tantos padres da Renovação Carismática, para atrair multidão, adultera a liturgia. Padres conhecidíssimos bagunçam toda a liturgia, dão o corpo de Cristo de qualquer maneira, não tem ato de adoração na hora da consagração. Então, se a missa já é tão importante para a nossa vida, e Santo Afonso Maria de Ligório dizia que se não fosse a Santa Missa, o braço da justiça divina já tinha caído sobre o mundo, e o Padre Pio diz que é mais fácil o mundo sobreviver sem o sol do que sem a missa. Foram os santos que tiveram uma dimensão desse sacrifício. E claro, a maçonaria também, o ponto culminante da maçonaria é destruir a missa. É tudo que o demônio mais detesta nesse mundo é a Santa Missa. Ele tem raiva dos consagrados, tem raiva das freiras, dos religiosos, dos sacerdotes, do profeta, mas o que ele tem mais raiva é a missa, porque o diabo muito bem sabe que ali está Jesus Eucarístico. Tanto que as seitas satânicas, os satanistas, eles vão aonde? Eles vão na missa para roubar o corpo de Cristo, para fazer orgia na seita satânica. Eles não vão nas seitas pentecostais protestantes. Por quê? Porque Satanás sabe muito bem que ali é pão, mas a nossa igreja é o corpo de Cristo. Então, não se está mais respeitando o sacrifício da Santa Missa. E o dia do Senhor, que é o domingo, que é pecado mortal faltar na missa, ela tem levado as pessoas numa dimensão de que domingo é o dia do meu divertimento, eu vou para o shopping, eu vou viajar, eu faço tantas outras coisas,
E o que acontece? Eu vou colocando brasa de ira sobre as minhas cabeças, porque é o pecado, um dos pecados que mais sofre o coração de Jesus, é o abandono da missa dominical. No seu tempo, Curadas pregava: aquele que falta na missa de domingo está pronto para ir ao inferno. E se tem alguém aqui que falta na missa de domingo, amanhã você vai rapidamente se confessar. Mas tudo isso tem um plano muito secreto da maçonaria, de blasfemar os mandamentos do Senhor, do dia do Senhor. E você tem que ter uma firmeza muito forte no seu coração de católico, de não abandonar o sacrifício da Santa Missa por nenhuma seita protestante e nenhuma outra religião. Porque hoje em dia as pessoas perguntam para muitos católicos que foram embora da igreja: por que você foi embora da igreja? É porque lá no Seixonoei eu me senti bem, porque no Espiritismo eu me senti bem, porque na igreja protestante eu me senti bem, eles louvam bonito, falam de cura, e a gente vê essas coisas acontecendo. Agora eu pergunto: desde quando seguir Jesus Cristo, o seu evangelho, é sentir-se bem? Eu não me sinto bem seguindo Jesus. Você pensa que é fácil viver uma vida de santidade? Você pensa que é fácil aquele convite que ele fez de renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me? Você pensa que é fácil ficar sofrendo perseguição dos demônios na madrugada? Você pensa que é fácil ser considerado como louco onde você mora? As pessoas não gostam de você, os padres falam que você é bitolado, as pessoas não querem aceitar a sua comunidade. Você pensa que eu me sinto bem vivendo isso? Não. Mas tem uma coisa: a recompensa que nós temos que buscar não é uma coisa daqui, é uma coisa de lá. Tanto que Paulo dizia em Romanos 8,18: tenho para mim que o sofrimento da presente vida não tem comparação com a glória futura que nos será manifesta. Essas pessoas que procuram sentir-se bem, elas querem gozar o céu aqui. Não. Jó capítulo 7 versículo 1 diz: a vida do homem sobre a face da terra é uma luta, e ponto final. Não vamos começar a procurar muito porta estreita no evangelho. A porta estreita tem no evangelho, mas Jesus disse que é o caminho da perdição. Estão entendendo, igreja? Vamos ver mais o que ela fala aqui. Ao mandamento honrar pai e mãe, ela contrapõe um modelo novo de família fundado sobre a convivência, até mesmo entre homossexuais. Vocês sabem, né? Que foi aprovada uma lei que não pode mais falar contra os homossexuais. Quem está sabendo disso aqui? Que se falar contra o homossexual, a pessoa pode ser presa. Está funilando, porque Coríntios 6,9 diz que os efeminados não herdarão o reino do céu. Homossexualismo e lesbianismo não é problema psicológico, é problema demonológico, é demônio de Pombagira, de Maria Padilha, são demônios do inferno que agarram e sacrificam a sexualidade dela, como São Cosme e São Damião, que você come aqueles doces no terreiro espírita, no centro de macumba, e ele começa a deteriorar a tua sexualidade, fazendo de você um dependente do sexo, levando para homossexualismo, para o lesbianismo. Agora, se denunciar, vai ser preso. Então vai ter que ser preso, porque quem pratica o homossexualismo e o lesbianismo é amado poderosamente por Deus e pela igreja. E como a igreja trata os homossexuais? Você tem essa deficiência, é só você não consentir no pecado. Se vocês têm essa tendência, uma atração por homem, uma atração por mulher, é só você não consentir. E se consentir, vai para o inferno. A nossa ex-prefeita em São Paulo, ela apoiava a passeata com os gays no meio da rua, a liberação da camisinha. Isso daí é a destruição da família, claro que é. Porque a família, ela é centralizada na pessoa da mulher e na pessoa do homem, que tem o cume, o alto de buscar a Deus e gerar filho para Deus. Isso é problemático. E os meios de comunicação colocam isso como uma coisa muito normal, muito boa. E nós vemos a deficiência do povo brasileiro e elegendo o Clodovil e colocando ele no Congresso. Que é isso? Então as coisas estão funilando.
o diabo está conseguindo fazer com que os mandamentos do Senhor sejam considerados loucuras, e os mandamentos do diabo, difundido pela maçonaria, seja uma coisa muito boa. Me diga uma coisa: o mundo inteiro não acha muito bom ter ídolos, sim ou não? Você acha que o mundo fica triste quando falta de domingo na missa, sim ou não? Você acha que o mundo acha bonito o Papa Bento XVI falando contra o homossexualismo? Não. Para ele tem que passear de domingo, tem que ir para o clube, tem que ir para o parque mesmo, tem que viver a vida, não importa se falta na missa, porque Deus é bonzinho e Ele não vai fazer nada. Você tem que ter um monte de ídolo mesmo, a mocinha tem que ter pôster no quarto de rebelde, de ídolos dela, e o jovenzinho tem que ter o pôster daquela mulher pelada, vai idolatrando mesmo, tem que faltar na missa. O homossexualismo é que nem no rock católico, né? Tem uma letra que fala: religião é liberdade. Então quer dizer, se eu tenho liberdade, eu sou o que eu quero. Se eu quero optar pelo homossexualismo, eu vou. Se eu quero ser bissexual, eu faço o que eu quero. Hoje em dia, a lei do diabo está normalizada, e a lei do Senhor Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, está sendo considerada uma coisa de louco. E isso não é tão antigo não, isso daí é mais recente. Ao mandamento não cometer atos impuros, ela justifica, exalta e faz propaganda de todas as formas de impureza, até a justificação dos atos contra a natureza. Meu Deus, vai um jovem da igreja, vocês estão me escutando bem? Vai um jovem da igreja falar que vive castidade. Quantos jovens, eu não sei se tem até aqui, que você foi alguma vez confessar com o padre: padre, eu me masturbei, e o padre falar: isso é normal, é um ato da natureza, a psicologia explica isso. O meu sacerdote, ele diz que se você ama a sua namorada, que mal tem você fazer sexo com ela? E olha que a coisa é tão ruim, que não está somente fora, porque a mídia, você percebe que todos os programas televisivos, os filmes que são lançados hoje em dia, as músicas, o fim último disso é o quê? É levar a pessoa a uma escravidão da sua sexualidade. É exaltado filmes, novelas, seriados, propagandas visuais. Por exemplo, para se vender cerveja, o que faz? Coloca lá o corpo da mulher. Aí nós vamos começar a ter o quê? Comercial